As parábolas de Jesus são uma das formas mais poderosas de transmitir sabedoria divina. Por meio dessas histórias simples, Jesus revela verdades profundas sobre o reino de Deus. Cada parábola carrega lições espirituais que nos ajudam a compreender melhor nosso papel na vida cristã. As parábolas de Jesus não foram criadas apenas para os eruditos, mas para que todos pudessem entender. Elas são atemporais, aplicáveis tanto naquela época quanto nos dias de hoje. A parábola do semeador nos ensina sobre os diferentes corações que recebem a palavra de Deus. A semente que cai em boa terra é aquela que representa o coração preparado para ouvir e viver a mensagem divina. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos mostra o verdadeiro significado do amor ao próximo. Essa parábola nos desafia a amar além das fronteiras culturais e sociais, ajudando quem precisa. A parábola da ovelha perdida destaca o valor que cada um de nós tem aos olhos de Deus. Mesmo que nos desviemos, Ele nos busca com amor e celebra nossa volta. Isso revela a graça e misericórdia de Deus, sempre prontos para nos acolher. Já a parábola do filho pródigo nos ensina sobre arrependimento e perdão. A alegria do pai ao receber o filho de volta é um reflexo da alegria de Deus quando nos voltamos para Ele. Essas parábolas mostram que o reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas algo que podemos viver e experimentar hoje. Através de comportamentos diários, como o perdão, a compaixão e a humildade, nos aproximamos do coração de Deus. A parábola do juiz iníquo, por exemplo, nos ensina sobre a importância da persistência na oração. Jesus mostra que Deus, ao contrário do juiz, é justo e amoroso, e responde às nossas súplicas. A parábola do fariseu e do publicano nos ensina sobre humildade diante de Deus. Aquele que se humilha, reconhecendo suas falhas, encontra o favor divino. Jesus nos convida a ter uma fé sincera e sem orgulho, lembrando que Deus vê o coração, e não apenas as aparências. A lição central de muitas das parábolas é que o reino de Deus valoriza o coração puro e o serviço ao próximo. Em suas parábolas, Jesus também ensina sobre a preparação espiritual. Na parábola das 10 virgens, ele nos adverte sobre a importância de estar prontos para o momento da vinda do reino. A vigilância espiritual é essencial para não sermos pegos de surpresa. Cada uma dessas histórias não apenas ensina sobre Deus, mas também nos chama a agir, a mudar nossa maneira de viver para nos alinharmos aos princípios do reino dos céus. A parábola do grande banquete mostra que Deus convida a todos para seu reino. Porém, nem todos aceitam esse convite, e muitos se distraem com as preocupações deste mundo. Isso nos desafia a priorizar as coisas do alto, aceitando o chamado divino com coração disposto. A parábola dos talentos também nos ensina sobre responsabilidade e compromisso com os dons que Deus nos dá. Somos chamados a usar esses talentos para o crescimento do reino e não para enterrá-los por medo ou preguiça. As parábolas de Jesus também trazem alertas. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus nos adverte sobre as consequências da indiferença ao sofrimento alheio. Essa história nos lembra que nossas escolhas têm repercussões eternas. O reino de Deus é construído através da justiça e da bondade para com os outros. Assim, as parábolas nos chamam não apenas à fé, mas à prática daquilo que acreditamos. Cada parábola de Jesus toca um aspecto diferente da vida cristã. Elas nos inspiram a viver com propósito e a buscar a transformação interior. Ao ouvir essas histórias, somos convidados a refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Afinal, as parábolas são mais do que histórias, são convites à mudança de vida e à busca pela santidade. Ao estudar as parábolas de Jesus, somos guiados a uma compreensão mais profunda do que significa seguir a Cristo. Elas nos desafiam a repensar nossas prioridades e a colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Se ouvirmos essas lições com um coração aberto, veremos nossa fé crescer e florescer, assim como a boa semente que cai em terra fértil.